Esta é a Ilha de Páscoa, lar das mundialmente famosas estátuas de cabeça, ou Moai. Cada estátua Moai é essencialmente uma lápide, mas com um toque especial. Elas vigiam há séculos, imponentes gigantes de pedra contemplando silenciosamente o Pacífico, de costas para o mar, como se protegessem a ilha de algo interior. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é conhecida pelos seus habitantes nativos, é um pedaço de terra isolado, um ponto solitário no vasto oceano. A sua história, rica em mistério e tragédia, está gravada em cada Moai, em cada plataforma sagrada, em cada gruta esculpida. Acredita-se que os primeiros polinésios a chegar à ilha desembarcaram por volta do ano 800 d.C. Navegadores corajosos, movidos por um impulso ancestral, cruzaram os oceanos em canoas duplas, guiados pelas estrelas e pelos sinais da natureza. Trouxeram consigo as suas tradições, os seus deuses, e a semente de uma nova civilização. A sociedade Rapa Nui floresceu, construindo uma cultura complexa e sofisticada. Desenvolveram uma escrita hieroglífica única, Rongorongo, que até hoje permanece em grande parte indecifrada. Criaram uma religião intrincada, centrada no culto aos ancestrais e no poder espiritual chamado Mana. E, claro, ergueram os Moai, monumentos colossais que dominam a paisagem. Os Moai não são rostos esculpidos em pedra. São representações idealizadas dos ancestrais, incorporações do seu Mana. Cada Moai era encomendado por uma família ou clã, e servia como um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Eram colocados sobre altares de pedra chamados Ahu, plataformas cerimoniais que serviam como centros de culto e poder. A construção de um Moai era um empreendimento monumental, que exigia o esforço coordenado de centenas de pessoas. A pedra era extraída das pedreiras do vulcão Rano Haraku, e depois esculpida com ferramentas de pedra. Uma vez terminado, o Moai era transportado para o seu Ahu, um processo que envolvia o uso de cordas, rampas e muita força humana. Acredita-se que os Moai eram transportados em pé, balançando-os para frente e para trás, num movimento semelhante ao de uma pessoa caminhando. Este método, conhecido como escarificação, teria permitido mover os gigantes de pedra por longas distâncias, mesmo em terrenos acidentados. Os Moai não eram esculturas. Eles eram adornados com óleos de coral branco e obsidiana, que eram fixados durante as cerimônias rituais. Eram também pintados com pigmentos vermelhos e brancos, dando-lhes uma aparência ainda mais imponente. Os Moai olhavam para o interior da ilha, protegendo as suas comunidades e garantindo a sua prosperidade. Eram os guardiões silenciosos da linhagem, os elos visíveis com o passado. No entanto, a sociedade Rapa Nui enfrentou crises. O crescimento populacional, aliado ao desmatamento e à exploração excessiva dos recursos naturais, levou a um colapso ecológico. As guerras internas e a competição pelos escassos recursos intensificaram-se. A construção dos Moai continuou, mas a um custo crescente. A derrubada das árvores para transportar os Moai agravou a erosão do solo e a perda de biodiversidade. A escassez de alimentos e a violência tornaram-se cada vez mais comuns. Eventualmente, a sociedade Rapa Nui entrou em declínio. O culto aos ancestrais foi abandonado, e os Moai foram deliberadamente derrubados. As guerras internas e a fome dizimaram a população. Quando os primeiros europeus chegaram à ilha, em 1722, encontraram uma sociedade em ruínas. Os Moai, outrora símbolos de poder e prosperidade, jaziam derrubados na areia. A população nativa, outrora estimada em milhares, havia sido reduzida a algumas centenas. A chegada dos europeus trouxe consigo novas doenças e conflitos. A escravidão e o trabalho forçado dizimaram ainda mais a população. A cultura Rapa Nui foi suprimida e as suas tradições esquecidas. O século XIX foi um período de grande sofrimento para o povo Rapa Nui. A ilha foi anexada pelo Chile, e a sua população foi confinada a uma pequena área. A sua língua e cultura foram desencorajadas. Apesar de todas as adversidades, o povo Rapa Nui sobreviveu. Lutaram para preservar a sua cultura e a sua identidade. Defenderam os seus direitos e a sua terra. No século XX, a Ilha de Páscoa começou a atrair a atenção do mundo. Os Moai, outrora meros curiosidades, tornaram-se ícones culturais. A ilha foi transformada num destino turístico,
e a sua economia começou a melhorar. Hoje, a Ilha de Páscoa é um lugar de contrastes. A beleza natural da ilha contrasta com a sua história trágica. Os Moai, símbolos de um passado grandioso, contrastam com os desafios do presente. O povo Rapa Nui está a trabalhar para recuperar a sua cultura e a sua língua. Estão empenhados em preservar o seu patrimônio e em proteger o seu meio ambiente. Querem garantir que a história da Ilha de Páscoa seja contada de forma justa e precisa. Os Moai permanecem, como testemunhas silenciosas do passado. Continuam a vigiar a ilha, a proteger as suas comunidades e a inspirar admiração em todo o mundo. Eles são um lembrete constante da fragilidade da natureza e da importância da preservação cultural. Cada Moai conta uma história. Uma história de criação, de prosperidade, de colapso e de resiliência. Uma história que é importante para todos nós. Uma história que nos ensina sobre os perigos da exploração excessiva dos recursos naturais, sobre a importância da cooperação e sobre a necessidade de proteger as nossas culturas e o nosso planeta. Olhando para os Moai, podemos sentir a presença dos ancestrais. Podemos imaginar a vida na Ilha de Páscoa há séculos. Podemos aprender com os seus erros e inspirar-nos na sua coragem. Os Moai são mais do que estátuas. São símbolos de esperança, de perseverança e de identidade. São um testemunho do poder do espírito humano. A ilha pulsa com a energia ancestral, um murmúrio constante que ecoa através das pedras e dos campos varridos pelo vento. Os segredos sussurrados pelo vento carregam consigo os cantos esquecidos, as danças ancestrais e as histórias dos que construíram estes colossos de pedra. As sombras alongadas dos Moai dançam ao ritmo do sol, acompanhando o ciclo eterno da vida e da morte. Cada fenda nas suas faces de pedra narra um capítulo da história da ilha, um testemunho silencioso das provações e triunfos do seu povo. O silêncio da Ilha de Páscoa é ensurdecedor, interrompido pelo rugido das ondas que se quebram nas rochas e pelo grito distante de uma gaivota. É um silêncio que convida à introspecção, à contemplação, à conexão com o passado. E essa proteção é tanto física quanto espiritual. Acredita-se que os Moai canalizavam um mana, uma força vital sobrenatural, protegendo as colheitas, os animais e as pessoas da ilha. Cada estátua representava um ancestral importante, um chefe ou um indivíduo de alta linhagem, garantindo que seu legado e sua influência continuassem a abençoar a comunidade. Imagine a cena: no alto de um arru, a plataforma cerimonial, erguia-se um Moai imponente, adornado com olhos de coral branco e obsidiana negra, brilhando sob o sol. Seus traços faciais eram cuidadosamente esculpidos para refletir a personalidade e a dignidade do ancestral que representava. Os aldeões se reuniam aos pés do arru, oferecendo preces e oferendas, buscando a proteção e a sabedoria do Moai. Um exemplo fascinante é o arru Tongariki, o maior arru da Ilha de Páscoa, com 15 Moai alinhados lado a lado. A restauração desse local foi um projeto monumental, que envolveu arqueólogos, engenheiros e a comunidade local. Ver esses 15 gigantes de pedra erguidos novamente, voltados para a terra, é uma experiência indescritível, uma prova da resiliência da cultura Rapa Nui e da importância da sua história. Mas a história dos Moai não é de poder e proteção. É também uma história de engenhosidade e esforço humano. O transporte dessas estátuas, algumas com mais de 80 toneladas, desde a pedreira de Rano Haraku até seus destinos finais, é um dos maiores mistérios da arqueologia. As teorias variam, desde o uso de toras de madeira como roletes até a utilização de cordas e força humana para balançar as estátuas até seus aús. Uma teoria particularmente interessante, proposta por Terry Hunt e Kaulipo, sugere que os Moai eram movidos caminhando, balançando-os de um lado para o outro com cordas, como se estivessem andando. Essa teoria é baseada em evidências arqueológicas e em experimentos práticos que demonstraram a viabilidade dessa técnica. Imagine os Rapa Nui, trabalhando em equipe, movendo um Moai gigante através da paisagem vulcânica, com cantos e ritmos que ajudavam a coordenar seus esforços. E o que dizer dos Pukal, os chapéus cilíndricos de pedra vermelha que adornam algumas estátuas? Extraídos de uma pedreira diferente, o Punapau, esses Pukal representam penteados cerimoniais ou cocares de penas, adicionando ainda mais significado e complexidade à iconografia dos Moai. O transporte dos Pukal, que pesavam várias toneladas, também era um desafio logístico considerável.
A importância dos Moai transcende a mera representação artística ou religiosa. Eles são um espelho da sociedade Rapa Nui, refletindo sua organização social, suas crenças espirituais e seu profundo conhecimento da natureza. A construção dos Moai exigiu uma coordenação complexa e um planejamento cuidadoso, indicando uma sociedade altamente organizada e hierarquizada. No entanto, a história da Ilha de Páscoa também é uma história de declínio e crise. O desmatamento da ilha, a superpopulação e a competição por recursos levaram a conflitos sociais e ao colapso da sociedade Rapa Nui. A derrubada dos Moai pelas próprias tribos da ilha, em um período de guerra e escassez, é um triste lembrete das consequências da má gestão ambiental e dos conflitos sociais. Apesar do seu passado turbulento, a Ilha de Páscoa e seus Moai continuam a inspirar admiração e mistério. Eles são um testemunho da capacidade humana de criar maravilhas, mas também um alerta sobre a importância da sustentabilidade e da harmonia com a natureza. A preservação dos Moai é um desafio constante, devido à erosão causada pelo vento, pela chuva e pela salinidade do ar. Arqueólogos e conservacionistas trabalham incansavelmente para proteger essas estátuas milenares, utilizando técnicas avançadas de conservação e buscando o envolvimento da comunidade local. Visitar a Ilha de Páscoa é uma experiência transformadora. Caminhar entre os Moai, sentir a energia do lugar e aprender sobre a história e a cultura Rapa Nui é algo que fica gravado na memória para sempre. É uma oportunidade de refletir sobre o nosso lugar no mundo e sobre a importância de preservar o nosso patrimônio cultural e natural. Estamos ficando por aqui, desvendando os mistérios da Ilha de Páscoa e seus guardiões de pedra. Se você se sentiu tão fascinado quanto nós por essa cultura milenar e pela grandiosidade dos Moai, não perca a chance de se aprofundar ainda mais nesse universo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Todas as semanas, trazemos conteúdos exclusivos sobre arqueologia, história e culturas ancestrais, explorando segredos por trás de civilizações incríveis como a Rapa Nui. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer a história fascinante dos Moai e da Ilha de Páscoa. Juntos, podemos disseminar o conhecimento e a importância da preservação do nosso patrimônio. Além disso, deixe seu comentário com suas perguntas e sugestões para futuros vídeos. Adoramos interagir com vocês e saber o que mais gostariam de aprender. A Ilha de Páscoa, com seus Moai imponentes, é um lembrete constante da nossa fragilidade e da nossa força. É um lugar onde o passado e o presente se encontram, onde a história é contada em pedra e onde a natureza nos ensina lições valiosas. Que a sabedoria dos ancestrais Rapa Nui nos inspire a construir um futuro mais sustentável e harmonioso para o nosso planeta.